façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Eu falei da turma da Globo, tendo que reconhecer que a Argentina vive dias de Brasil, né? A Miriam Leitão, tadinha, puxa vida, que peninha, ela teve que admitir que a confiança da indústria está no pior patamar desde agosto de 2020. Juros altos, elevado endividamento fizeram o índice de confiança da indústria cair novamente nesse mês. Dica, Miriam Leitão, tem a ver também com o desgoverno, trazendo o calabouço fiscal, uma reforma tributária que só visa a aumentar mais e mais e mais os impostos, né? A financiar com o BNDES companheiros corruptos e empreiteiras safadas e levar a ideologia nefasta do socialismo para dentro do Palácio do Planalto. Tem a ver com isso, né? Por exemplo, carga de impostos de serviços deve dobrar com a reforma tributária, calcula a FEComércio. Então, como é que alguém vai comemorar, como é que alguém vai achar que vão criar emprego, riqueza num país que pune quem cria emprego e riqueza? Porque, make no mistake, o Estado não cria riqueza, o Estado não cria emprego. Quando um governante, seja de esquerda, seja de direita, se vangloria dizendo assim, eu criei tantos empregos, isso é fake news. Quem cria emprego é o empreendedor, é o empresário, é quem assina o contra-cheque, é o setor privado. O governo pode, quando muito, parar de atrapalhar tanto quem cria riqueza. E aí pode se vangloriar. Puxa vida, no meu governo eu reduzi a burocracia, eu reduzi impostos, eu simplifiquei as coisas todas, e isso permitiu que vários empreendedores criassem mais emprego. Essa é a colocação adequada. Mas ninguém mais acredita em nada que o governo diz. É um governo de mitomaníacos. O governo não atingirá metas fiscais e poderá usar contabilidade criativa, prevê especialista, diz a reportagem da Gazeta do Povo. O que quer dizer contabilidade criativa? Pedaladas fiscais, né? Por isso que o Lula prepara o terreno para dizer que a Dilma foi alvo de um golpe. E aí, tivemos essa notícia hoje. Lula assina medida provisória para tributar fundos de super ricos e envia projeto das offshores e dos trusts. O que a gente tem a dizer sobre isso? Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento. Primeira fake news. Rico não paga imposto. Metade dos impostos arrecadados vem dos 20% mais ricos. Então é mentira que o rico não paga imposto. É mentira. Fake news. Simples assim. É isso que fizemos ontem, sancionar a lei de valorização do salário mínimo e propor a medida provisória para taxar os super ricos. Vamos lá, gente. Foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Se valorizar o salário mínimo fosse bom para os pobres, eu pergunto, por que não colocar o salário mínimo logo em R$5.000? O que impede? Há algum lado negativo nisso? Existe um trade-off? Existe um custo de oportunidade? Não me diga. Então não basta a boa intenção e determinar um salário digno. Como todo mundo concorda que R$5.000 por mês é legal. Ia ser bom se todo mundo ganhasse isso. Então, o que impede um governo dos pobres, do povo, de definir o salário mínimo em R$5.000? Haveria desemprego? Haveria informalidade? Então a gente está discutindo apenas o preço. A gente fez que nem a piada do Proposta Indecente. Por R$1 milhão você dormia com Robert Redford? R$1 milhão, paga a escola dos filhos, troca o carro, quita as dívidas, é assim. E por R$10? Tá achando que eu sou o quê? Não. O que você é está definido. Prostituta. Agora estamos discutindo o valor. É ou não é?
Então, meus caros, vamos discutir o salário mínimo com base nos efeitos, já entendendo que existe um trade-off, um custo de oportunidade. Por quê? Porque quando você cria um salário mínimo acima do salário de mercado é aquele que a oferta e a demanda se encontram. Existe uma demanda por trabalho e existe a oferta de trabalho de todos que querem emprego. O salário depende da produtividade do trabalho, de quantas empresas estão disputando essa mão de obra, concorrência, livre mercado versus cartel, setor regulamentado, tudo que a esquerda defende, tudo que a esquerda faz dificulta a vida do trabalhador. Ainda quer tirar 3 dias de salário extras para bancar pelego. Chegaremos lá. Então, quando você coloca um salário mínimo de R$ 1.800 e o fulano estaria disposto a trabalhar por R$ 1.500 e a empresa estaria disposta a contratar fulano de acordo com a sua produtividade por R$ 1.500, quais são as duas únicas resultantes disso? Fulano vai ser contratado na informalidade pelo cara, pela empresa, ou fulano não vai ser contratado e fica desempregado. Agora, quem são os menos produtivos? Os mais jovens, que estão adentrando o mercado de trabalho, sem experiência. Os jovens que acabaram de se formar, que não têm faculdade, estão começando a vida profissional. Ou os mais pobres, que via de regra não tiveram treinamento adequado. Então, o salário mínimo subindo pode ajudar um ou outro pelego e os seus companheiros ali, ou quem já está empregado. Mas pune o jovem e o mais pobre despreparado. Elementar, meu caro Watson. Basta entender um mínimo de economia, o que elimina todos os petistas, inclusive aqueles com mestrado e doutorado. Então, é pura demagogia. É pura demagogia. Os ricos pagam imposto para burro no Brasil. Os pobres são punidos pela esquerda no Brasil, pela esquerda sindicalista. E vem um Gregório do Vivier, que até a última vez que eu chequei, não era exatamente um super pobre, que vive de salário mínimo, dizendo, para isso que eu fiz o L, para o Lula tributar os super ricos, os fundos de quem cria riqueza e acumula patrimônio, poupança, que é o que é utilizado para financiar projetos. Um mercado de capital bem desenvolvido, como tem os Estados Unidos, é um mercado de capital onde quem poupou, quem é rico, usa esse dinheiro. Veja, não é que nem a Dilma que guarda no colchão, não. Tá? Usa esse dinheiro por meio de fundos, como fundos de pensão e tudo, para financiar novos projetos. Fundos anjo, venture capital, IPO, empresas que abrem o capital na bolsa. Tudo isso está sendo financiado por quem poupou. Então, quando você pune os ricos, você não está ajudando os pobres, a menos que você tenha uma mentalidade meio abilolada por excesso de maconha, como certos humoristas sem graça, petistas por aí. Veja, você identifica um invejoso, um ressentido a milhas de distância. Basta vir com um discursinho desigualdade. Combate às desigualdades. Por quê? Por que a sua obsessão é combater as desigualdades? Você já perdeu 10 segundos olhando em volta? Como os seres humanos são desiguais? Graças a Deus. O sonho de todo igualitário, toda distopia igualitária, é todo mundo igual, só que uns mais iguais que os outros, né? Usando a mesma roupa. Por quê? Isso é fruto da inveja. Seres humanos são desiguais. Se você pegar e distribuir $1.000 para 100 pessoas e começar do zero e voltar daqui a 6 meses, um vai ter acumulado 100 mil e o outro vai ter perdido os 1.000. Cada um usou de uma maneira diferente. Então, a obsessão na desigualdade é fruto da inveja. O socialismo é a ideologia da inveja, que parte de uma premissa absolutamente falsa, econômica, de que economia é um jogo de soma zero, onde um é rico porque o outro é pobre. João ficou rico porque tirou do Pedro, que é pobre. Se a economia fosse um jogo de soma zero, nós estaríamos na idade da pedra ainda.
E nós não saímos da idade da pedra porque acabaram as pedras. Não saímos da idade de bronze porque acabou o bronze. Nós saímos por conta de empreendedorismo, técnica, avanço tecnológico. Pessoas que criaram, inovaram e dessa maneira foram aumentando a produtividade do trabalho e ficando ricas no processo. Porque aumentou a riqueza geral. Hoje, um trabalhador médio americano, que ganha 5 vezes mais do que o brasileiro, ele desfruta de uma qualidade de vida, de conforto material, ar-condicionado, televisão, que um nobre medieval não podia nem imaginar, nem sonhar. O que chamam de pobre nos Estados Unidos, via de regra, tem carro na garagem, mais de um televisor em casa, micro-ondas, ar-condicionado, pobre americano. Então, quando falam super rico no Brasil, estão falando de classe média nos Estados Unidos. E quem vai pagar o pato é o trabalhador. Porque quando você pune quem cria riqueza e emprego, você pune o mais pobre e quem precisa de trabalho. Pergunta aos países semi-socialistas da Europa. A França, que pune a riqueza e afugenta quem é rico e engessa a economia e tem uma carga tributária elevada e mantém apenas o corporativismo de quem já está estabelecido, seja sindicalista, com emprego garantido e reservado, o Estado e os grandes grupos que são os mesmos há 50 anos, porque não tem muita inovação. Não tem mais o dinamismo do livre mercado. Então, tudo isso é papo de invejoso. Lula assina MP e projeto sobre taxação de fundos de altíssima renda. Tudo isso preparando a narrativa para o invejoso ficar salivando e pensando que o Lula está tirando do ricaço. Ele é ricaço. Ele é multimilionário. Só o inventário da falecida esposa era mais de 10 milhões de reais. Lula alugou, contratou as bancas mais caras de advogados. Pergunte ao Zanin. Depois ele indicou para o STF, o companheiro, amigo pessoal, muito bem pago, para defendê-lo. Quem é que pode contratar essas bancas caríssimas? Só um ricaço. Então, um monte de ricaço fez o L. Só que eles estão se protegendo. Não pensem vocês que eles estão tirando do próprio bolso. Se tem uma coisa que petista não é altruísta. Você nunca vai encontrar um petista que trabalhou, ficou rico por conta própria e tira do próprio bolso para dar para os outros. Isso não existe. A BBC. Lula assina medida provisória para taxar fundos de super ricos. Entenda como funciona investimento usado por milionários. Tudo preparando uma narrativa na imprensa para que o petista invejoso fique tranquilo, achando que só o ricaço vai ser punido. Não. Não seja bobinho, não seja tão ingênuo. E, claro, por que o Lula precisa taxar mais e mais? Não só os ricos, como os pobres, sindicato, imposto sindical e por aí vai. Porque reduzir gasto não passa pela cabeça de nenhum petista. O petista é um pirata que tem comparsas para promover a divisão do butim, da coisa pública. Ele não vai querer jamais reduzir o butim, a pilhagem. Ele quer pilhar mais e mais. Então, Lula confirma a intenção de criar um novo ministério, porque está articulando com a base para trazer o PP, os republicanos, para a base governista. Chama-se toma lá da cá, quiprocó, presidencialismo de coalizão, mensalão 2.0. Mas para a imprensa, corrompida, prostituída, mais um dia normal no Brasil. Tudo normal. A Gleisi Hoffmann vai lá e diz que é muito bem-vinda a criação desse ministério, porque é para atender as pequenas empresas e blá blá blá. Né? Claro, sabemos que tem muita gente que não quer a carteira assinada, tá cheio de gente que... Por que será que não querem CLT? Tá cheio de gente que quer ser empreendedor individual ou coletivo, então vamos criar o Ministério da Pequena e Média Empresa. Veja, até aqui funcionou bem esse mercado. O Estado não tem que criar um ministério para ajudar ninguém. Pelo contrário, a lógica estatal é: algo está funcionando, taxa. Continua se movendo, taxa mais. Quando morre, subsidia.
Essa é a lógica do Estado. Então, sim, a pequena empresa é fundamental no Brasil. Isso quer dizer que precisa de um ministério para isso? Claro que não, muito pelo contrário. Mas é óbvio que o Lula não está criando um ministério para ajudar ninguém, a menos que sejam os seus comparsas que ele quer atrair para a pilhagem da coisa pública. Por falar nos sindicalistas, que são também comparsas, os pelegos, Paulo Ebel tem uma coluna na Gazeta hoje: a volta do imposto sindical empobrece os trabalhadores brasileiros. Eu já falei bastante do sindicalismo aqui, do imposto sindical nefasto. O Paulo conclui: obrigatoriedade de pagamento aos sindicatos sem o consentimento dos trabalhadores, essa parte é fundamental, porque quem quiser que seja voluntário de sindicato, é contrária aos princípios democráticos e ao princípio da autodeterminação. Os Estados Unidos têm uma das menores um dos menores percentuais de população sindicalizada. Menos de 10% no setor privado. O povo brasileiro, os deputados e os senadores, não podem permitir que os petistas deem um golpe, dessa vez legalizado, nos trabalhadores assalariados. Mas é o que o PT está pretendendo. O meu amigo Percival Pugina escreveu na sua coluna: mamata da contribuição sindical compulsória. Pesquise no Google. Você verá que existiam mais de 16 mil sindicatos no Brasil. Não existe nenhum país do mundo com algo parecido com isso. Apenas a título de ilustração, a expansão do sindicalismo, estimulado pelo financiamento involuntário compulsório dos trabalhadores, é semelhante ao número de partidos, porque houve a estatização da política por meio do fundo partidário. 30 e tantos partidos não é à toa, né? É um bom negócio. Ainda mais quando o Lula vai lá e abre a porteira oferecendo ministério para fazer negócio, negociata. Ninguém, em juízo perfeito, dirá que se trata de um resultado inesperado. É um mecanismo podre de incentivos, né? Se o Braz é tesoureiro, como cantava Bete Carvalho, então, meus amigos, o imposto sindical chegou a arrecadar quase 4 bilhões de reais. Caiu para cerca de 400 milhões em 2018, depois que passou a reforma trabalhista do Temer, e depois minguou para cerca de 50 milhões de reais. Isso significou a asfixia dos cofres dos pelegos, como CUT e companhia, que vivem de fazer campanha para a extrema esquerda, para o próprio PT. E é isso que eles estão querendo reverter. Preocupados com o trabalhador? Uhum. Por isso que o Greg, que tem as mãos calejadas de tanto pegar em picareta, né? Por isso que ele defende o PT. Agora, diante de tudo isso, é surpresa para alguém que mais e mais gente atenta e com poupança esteja preocupado com a própria poupança no sentido duplo e tente se proteger? Por isso que a XP lançou, entrando na onda das contas em dólar, um cartão de débito aceito no mundo inteiro em parceria com a Mastercard, mais de 200 países, para ter contas dolarizadas. É a tendência. Porque quem pode se defender, vai se defender. Agora, você acha que o Greg e companhia estão de que lado? Do pobre que vai pagar o pato? Ou do riquinho, super rico, que vai estar se protegendo?